Tarcísio de Freitas, que dobrou a aposta lá no discurso de 7 de setembro, no domingo passado, pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator da trama golpista, de ditador. Ele desembarca, Tarcísio de Freitas desembarca hoje em Brasília para tentar influenciar a Câmara dos Deputados a pautar um projeto para anistia não só dos civis que quebraram a Praça dos Três Poderes, mas do ex-presidente Jair Bolsonaro, como um gesto duplo ao Centrão e ao bolsonarismo raiz. Um aliado próximo de Tarcísio afirma que o governador paulista deve insistir na articulação por um projeto de lei que conceda anistia ao ex-presidente e envolvidos nos atos de 8 de janeiro, porque é visto como uma pauta de pacificação. Quem tem mais informações é a Marília Ribeiro de novo, tá de volta, né, Marília? Bom dia de novo. Bom dia novamente, Nath. Dessa vez eu estou aqui na Câmara dos Deputados, onde as discussões sobre a anistia elas estão aí um pouco mais avançadas, né? Na verdade, um pouco mais quentes. Isso porque nós temos a movimentação da oposição dentro da Câmara querendo pautar esse projeto ainda para esta semana. De acordo com o líder do PL aqui na casa, Sóstenes Cavalcante, ele vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que assim como você disse, ele vem para Brasília nesta segunda-feira para dar continuidade às articulações sobre o projeto de anistia. O que a oposição deseja? A anistia ampla, irrestrita e geral. Desta forma, o texto que eles apoiam é aquele texto que vai colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados, esses que foram condenados na última semana pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e também dá os direitos eleitorais novamente para Jair Bolsonaro. Caso esse texto que a oposição apoia seja aprovado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai poder concorrer às eleições no próximo ano, 2026, Nath. Por enquanto, a agenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela ainda não foi divulgada, mas Sóstenes afirma que vai se reunir com ele ainda nesta segunda-feira. Qual é o trâmite, né? Qual é o que a articulação da oposição está querendo fazer neste momento? É se reunir com o Tarcísio nesta segunda. Amanhã nós teremos reunião de líderes aqui da Câmara dos Deputados. Eles devem levar o tema para o presidente da casa, Hugo Mota, para que ele possa pautar a urgência desse projeto. Pautando a urgência acontecer, os parlamentares eles vão votar para que esse texto ele tenha uma tramitação mais rápida na casa, sem precisar passar por comissões. Dessa forma, tem aí a aprovação um pouco mais rápida. De acordo com a oposição, já tem aí cerca de 310 assinaturas para aprovação dessa urgência. O que é necessário para poder aprovar essa urgência são, no mínimo, 308 votos dos deputados. Desta forma, com essa aprovação, o texto segue diretamente para a votação em plenário da Câmara dos Deputados. O que é importante a gente destacar aqui, Nath, é que eles falam que querem essa urgência do texto da anistia, porém, ainda não foi apresentado um texto de fato sobre essa anistia. Há uma circulação de minutas aqui dentro do Congresso Nacional, uma das minutas que foram apresentadas aí, nós já até trouxemos alguns pontos dela, que traz aí a elegibilidade novamente de Jair Bolsonaro, ele que foi já inelegível pelo TSE por 2 vezes e pelo Supremo Tribunal Federal uma vez por conta dessa condenação que nós acompanhamos nessa última semana. Então, se o texto for aprovado da forma com que foi apresentada essa primeira minuta, nós teremos aí Jair Bolsonaro elegível. Mas acontece que eles não apresentaram um texto. O que nós temos, de fato, foi um texto que foi construído dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que leva a relatoria do deputado federal Rodrigo Valadares, mas a oposição vem trabalhando aí em um novo texto. Lá dentro do Senado Federal, há uma anistia um pouco mais, que nós podemos chamar aí de light, que ela vai aí atingir, vai alcançar aquelas pessoas que depredaram os 3 prédios dos poderes, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não alcança o núcleo 1, que é o núcleo onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro e é o núcleo de interesse da oposição. A gente vê a oposição trabalhando, o PL, ele diz que já tem um apoio aí de partidos como o PP, União Brasil,
o Republicanos e o PSB de Gilberto Kassab. Mas a gente precisa acompanhar de fato se esses apoios eles vão se consolidar dentro da reunião de líderes e também se acontecer essa possível votação, se ele vai ser mantido. Por outro lado, o governo vem trabalhando também para que essa anistia não avance, para que ela não venha a ser votada, nem mesmo a sua urgência. Então, nós temos os líderes, tanto do Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, que é o líder do governo dentro do Congresso, temos também Lindbergh Farias aqui da Câmara dos Deputados trabalhando, e existe também uma articulação com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela que faz essa articulação de Palácio do Planalto e também Congresso Nacional. O governo vem se articulando para que esse texto não avance e não venha alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Natália. Perfeito, é isso, né, Marília? Essas duas pautas aí, a CPI do INSS e a anistia, serão muito fortes aí, vão ser muito faladas durante essa semana e, claro, a Marília Ribeiro vai ficar muito atrás dessas duas histórias, principalmente hoje com a vinda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que lá em 7 de setembro, né, no dia da independência, fez um discurso quente, religioso, muito diferente do que vinha fazendo, né? Muito mais sinalizando para o bolsonarismo que ele está junto com esse bolsonarismo de raiz. É isso, chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador, pediu a anistia ampla e restrita, ou seja, embarcando também, colocando junto o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que pode ser o herdeiro de Jair Bolsonaro, já que ele está inelegível agora muito mais do que só 2030, ele precisa escolher, Jair Bolsonaro precisa escolher quem vai ser essa continuação dele. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, não sabemos quando volta, se volta, e aí Tarcísio de Freitas tem ganhado cada vez mais fôlego e agora liderando, né, Marília, essa discussão toda da anistia, que é fundamental, já que na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por golpe de Estado como líder da trama golpista em 27 anos e 3 meses. Obrigada, viu, Marília? Um ótimo trabalho.